Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um AgroJovem Podcast. Esse podcast que conversa com produtores de todo o Brasil, produtores que estão querendo aprender, que estão querendo se profissionalizar, que estão querendo sempre buscar um conteúdo novo para utilizar no dia a dia da propriedade rural. E hoje nós buscamos um tema que é relevante, é interessante, o produtor rural ele gosta de trabalhar com essa frente, que é a frente de mecanização agrícola, né? Como que ele faz para melhorar com as manutenções, como que ele faz para utilizar melhor o maquinário que ele tem, como ele faz para baixar custo com isso, alguns problemas que eventualmente sempre acontecem. Então, para a gente falar um pouco desse tema, nós trouxemos aqui um especialista da área, né? Que é o Paulo Otávio, que é o Parreira. O Parreira que eu conheci ele, tive o prazer de conhecê-lo lá em Luiz Eduardo Magalhães, né? Junto com a Márcia lá, a Márcia, parceira nossa aqui também. E papo vai, papo vem, eu falei, não, mano, temos que levar um tema dessa magnitude com um especialista desse para o podcast, para o AgroJovem, para os nossos produtores, nossos ouvintes também pegarem um pouco dessa expertise e o Paulo aqui hoje vai simplificar para nós. Seja bem-vindo ao AgroJovem, Paulo. Tudo de bom? Como é que tá? Tudo bem, Lucas? Tudo certo, graças a Deus. Obrigado pela oportunidade da gente estar conversando com milhares de pessoas aí do segmento do agronegócio. Show de bola. E você tá por onde hoje, Paulo? Hoje eu estou em Nova Crixás, Goiás. E você E, e você viaja bastante, né? sim, hoje eu resido em Primavera do Leste, no Mato Grosso, e eu atendo clientes na região ali de Primavera, Vale do Araguaia, Xingu, Tocantins, Luiz Eduardo, Matopiba, né, como um todo, e também no Pará, que é uma nova fronteira agrícola ali, junto com Matopiba, né, que tá bem consolidada como fronteira, né? Sim, Em sim. grandes áreas, muita expansão, grandes oportunidades. A gente tá acompanhando ele assim, todo esse crescimento, né? A gente conversa com alguns produtores mais da região aí do Mato Piba e tá essa exposição principalmente aí a região do Pará, né? Então, assim, tá avançando. Muito bacana. E você, quando você vai direto nas fazendas, você vai nas concessionárias, como que é o trabalho seu hoje, para o nosso ouvinte entender? Eu tenho basicamente duas situações. Eu tenho alguns clientes que eu atendo mensalmente, né, que eu presto consultoria na área de mecanização e manutenção agrícola. E tem clientes que eu atendo para a realização de visitas técnicas, né, onde a gente vai fazer uma avaliação geral da parte operacional e de manutenção das máquinas, né, e também um braço relativo a treinamento. Né. Nessa época, agora já tem 2 meses, nós estamos muito focados em treinamento de plantabilidade. E quando você realiza esses treinamentos, vamos começar pelo de plantabilidade, né? Qual que é o foco principal hoje que o produtor tem que estar esperto quando ele pensa na plantabilidade e que você orienta lá os funcionários da fazenda? O primeiro foco é a gente trazer todos os colaboradores para a importância de cada semente ficar na posição correta e no espaçamento correto, né? Em outras culturas, né? Aliás, em outras atividades pecuárias, por exemplo, você colocar 5 boi por hectare e, e no caso tiver a condição do pasto for para 3 boi por hectare, 3 unidades animal por hectare, você não vai ter a produção, né? Você vai ter déficit de produção. Da mesma forma, se comparando com a semente, né? Se tiver lugar para duas UA, 2 unidades animal, né? E tiver apenas uma unidade animal, aquele boi, ele não vai pesar 40 arrobas, né? Ele vai ficar com 20, 21. Da mesma forma, ele vai comer, vai encher, vai ganhar peso e pronto. Trazendo para a semente, o que mais a gente percebe nas lavouras, né? Depois de plantadas, infelizmente, são falhas e duplas e má distribuição. Então, a gente traz no treinamento de plantabilidade a primeira pegada no sentido de que os operadores, os líderes de coordenação, né, no caso, eles têm que estar cientes da importância que tem cada semente no seu lugar, na sua profundidade, que isso é que vai estabelecer uma condição
né, do seu teto produtivo, que tem variedade hoje, no laboratório produz 150 sacas por hectare, variedade de soja, né? Então, mas se não tiver a população correta, todas do mesmo tamanho, emergidas no mesmo dia, né, isso não vai acontecer. Então, a primeira pegada é nesse sentido, conscientizar que é necessário colocar a semente no lugar certo, na quantidade correta. Esse é o primeiro ponto. Legal, legal. Até porque tem toda aí uma arquitetura de planta que tem que ser respeitada para adquirir essa produtividade, né? E qual que é os problemas que eventualmente você encontra nessa questão da plantabilidade quando você começa a chegar nas fazendas e dar uma observada no que você, atualmente, o que está lá, né? Porque eu acredito que em toda linha de trabalho a gente chega e tem alguns problemas que são recorrentes, que são usuais, né? Que acaba que o usuário acaba fazendo que aquilo aconteça. Qual que é os principais que você vê hoje quando você chega na fazenda? Entre os principais problemas a gente enxerga são itens de manutenção da plantadeira, que faz com que ela não consiga fazer o trabalho dela bem feito. Então, aquilo que se propõe a fazer, uma semente no local certo, se o disco de corte não está montado da maneira correta, não está com o diâmetro correto, né? Ele já vai começar cortando a palha de maneira errada, né? Não vai fazer o trabalho bem feito. Então, a condição mecânica dessa plantadeira, ela tem que estar semelhante à nova. Precisa estar tudo novo? Não precisa e nunca vai estar tudo novo, mas precisa estar funcionando tudo corretamente. E o outro aspecto é que à medida que a tecnologia veio sendo agregada às plantadeiras e aos tratores, o nível de recurso para se ajustar à plantadeira, as opções de recursos aumentaram assim exponencialmente. E quando a pessoa, né, o operador ou o líder, ou o próprio proprietário, não detém a informação, não está familiarizado com aquele recurso, deixa de utilizar ele, a plantadeira não performa bem. Então, você tem um investimento lá, um conjunto, que pode variar entre trator e plantadeira de 1 milhão a 5 milhões, dependendo da quantidade de linhas, né? Tamanho do trator e quantidade de linhas. E você larga o plantio e a hora que nasce, você olha para o lado e fala, mas a plantadeirinha minha de 12 anos aqui, estou plantando melhor que a nova, né? E, e o que eu vejo também por parte das concessionárias, vamos fazer uma conta rápida aqui. Um operador trabalha efetivamente plantando 15 dias hoje, né? 15 dias plantados, né? Vamos pegar um turno de 10 horas, né? Então ele tem 150 horas de plantio, né? Uhum. O mecânico da concessionária ele não tem 30 horas por ano de plantio, porque o foco dele é reparar a máquina, né? É colocar ela em condição, instruir, mas ele não tem prática. Não estou dizendo todos, né? Mas a gente percebe isso, né? Tanto é que tem máquina nova montada com um disco de corte. A gente, infelizmente, viu essa semana uma máquina que veio nova montada com um disco de corte invertido, né? Infelizmente. Então, tem problemas que até as novas, saem novas de fábrica lá, sai da concessionária e já tá com alguns ajustes inadequados, porque não é nem por falha, digamos assim, né? Mas acontece, é muito máquina, muito equipamento sendo trabalhado, acaba passando batido alguns problemas. Se o produtor não ficar em cima disso daí, acontece muito. E tem muito problema, né, Paulo, que também é na própria operação que cria alguns desgastes pontuais, não tem? E O com jeito de certeza, trabalhar com o trator, né? por exemplo, na parte de trator, seja no plantio, seja em operações, e principalmente em operações mais pesadas de preparo de solo, a gente sempre pega a condição assim que o trator não está trabalhando de maneira correta. O que seria de maneira correta, né? A gente tem que respeitar índice de patinagem, né? Implemento adequado à potência do trator, né? Na internet, às vezes, a gente vê dois tratores, um na frente do outro, para puxar a plantadeira, né? Então,
alguém errou a conta, né? A quantidade de potência necessária, né? Porque a princípio assim, a plantadeira hoje é só semente, né? Só que são 50 linhas, 60 linhas, né? Um chassi relevante. Então a demanda de potência aumenta muito, né? É necessária muita potência. Essa potência ela tem que sair do motor do trator e ser transferida para o solo, né? Aí tem um detalhe que é relevante aí com relação à questão de pressão de pneu, né? Eu diria assim que a pressão de pneu na agricultura de alta tecnologia hoje, ela está muito parecida com Fórmula 1, né? Fórmula 1 com chuva é um pneu, sem chuva outro pneu, e no trator não é questão de chuva ou não chuva, mas a pressão dos pneus ela tem um resultado, se fosse fazer uma analogia igual, né, com a Fórmula 1, uma pressão, o trator com pressão de pneu errada, ele vai ser igual o pneu de chuva rodando no seco. O trator não vai performar. Né? Entendi. Então, e quando você chega para dar, você chega e dá o treinamento ou às vezes tem uma consultoria sua também que você vai trabalhando? Como que funciona isso para identificar e orientar os produtores? Nessa parte de treinamento, existe todo um trabalho que é feito antes com o proprietário da fazenda, com as lideranças, para a gente, primeiro, entender quais as condições de plantio deles, né? É área preparada, plantio em paliteiro de algodão, plantio na palhada de braquiária, milho, a área tem cascalho, é mais arenosa, né? Então, para me ambientar do que nós vamos estar, qual a condição que nós vamos ter que estar tratando, né? Então, a condição, Uhum. os tipos de equipamento, né? Quais os modelos de plantadeira, quais os modelos de tratores, para a gente poder focar com base nos equipamentos e na condição que eles têm, né? Então, assim, eu não falei, vou falar agora, mas nas culturas, né? Então, nós num treinamento de plantadeira, não falo de produtores que plantam soja e milho, nós não vamos falar de algodão. Se alguém perguntar, ou se surgir um detalhe que a gente possa usar o exemplo do plantio de algodão para trazer para a soja, para melhorar a performance da plantadeira, ou da condição de plantio lá, nós vamos trazer, né? Então, resumindo assim, nós temos que fazer todo esse trabalho antecipado e depois formatar um treinamento com os equipamentos e com a condição da fazenda. Às vezes a pessoa fala assim, eu dou um treinamento para 40 pessoas em 8 horas. O nosso treinamento ele é para, no máximo, 14, 15 pessoas. Vamos colocar 15 pessoas. Um dia é teórica e prática. Teórico na sala, do lado vai lá na plantadeira, no barracão ou no tempo mesmo, né? E no outro dia a gente vai no campo transformar aquilo que nós mostramos e comentamos em verdade, né? Colocar a semente no lugar certo, ver se não tem linha próxima ao pneu que está mais rasa ou que está colocando muita terra por cima da semente. Então, uma coisa assim Quantos bem anos você está nessa realista. lida da mecanização, Paulo? À vista, 25 anos. A prazo é mais um Porque pouco. se você foi contando ali assim, né? E a gente vai ouvindo e sente que tem uma experiência grande. E quando você começou, olha que legal agora, né? Eu ouvindo você falar, eu falei, puta, mas ele tem uma experiência bacana demais. E 25 anos no meio da mecanização agrícola, você pegou muitas mudanças, né? Você pegou uma mecanização agrícola de 25 anos atrás, vamos colocar um ano aí, 25 anos atrás, que ano que era isso? 20 anos atrás era 2013, 97, 95. 97, 98, né? Então você pegou uma mudança, uma revolução nos últimos anos aí, né? Do que foi, principalmente em questões de tecnologia, mas Sim, também sim, dimensionamento sim. de máquina, né? Foi tudo ficando grande, né? E você vem acompanhando alguma tendência? Não precisamos ir longe nessa questão de coisa autônoma e drone e tudo mais,
mas uma tendência da própria evolução das máquinas, sabe, para o futuro. Você vem já percebendo isso, acompanhando. O que você acha que... Porque eu gosto muito de tecnologia, por que da pergunta, né? Eu gosto muito de Uhum. tecnologia. E o que que dessa tecnologia toda que a gente está recebendo no campo, o que que tá pegando mesmo, sabe? O que que o pessoal tá abraçando? O que que eles estão aproveitando? E você, como você está lá na ponta, você talvez percebe um pouco mais do que nós isso. Na sua visão, assim, você chegou a perceber isso? É, o, eu vou voltar lá em 97. Quais Aham. foram as principais mudanças, né, dessa época? Plantadeiras a vácuo, né, começando com Jumil, John Deere, Case, né, e depois veio um arrastão, né, todas as empresas passaram a utilizar distribuidor pneumático, né, devido à qualidade de distribuição. A partir do momento que você tem mais tecnologia, você tem que ter mais cuidado com essa tecnologia para operacionalizar ela. Na sequência, piloto automático e, e aí já a agricultura de precisão, que são a aplicação de insumo em taxa variável, mapas de colheita, a imagem hoje, né, imagens de satélite e na parte, por exemplo, principalmente de coletadeira, pulverizadores, a tecnologia que tem hoje, ela permite que a máquina se autoajuste, né? A coletadeira, a partir do momento que você parametriza ela, e praticamente todas as grandes marcas, né? E não tem coletadeira de marca pequena, não existe, né? Também. A partir do momento que você parametriza o formato que você quer colher, né? Ela se ajusta, né? Ela te dá a informação e te ajusta, faz as regulagens necessárias. Agora, semelhante a, quando a gente fala, faz a parametrização. Essa parametrização, ela requer que a pessoa esteja capacitada, né? E tem o fato de querer também, né? Talvez um operador é um excelente operador, mas ele não quis migrar para essa tecnologia. Ele não, na cabeça dele não funciona. E não tem nada de errado com isso, né? Sempre vão ter máquinas menores, com nível de tecnologia menor. Mas a agricultura de alto desempenho para plantar em 15 dias, né? Colher em 25 dias e plantar a segunda safra, ela realmente requer equipamento de alta tecnologia e pessoal treinado e com vontade de fazer. O querer fazer hoje é muito importante. E você acaba vendo muita questão de manutenções, problemas usuais de diversas marcas. Acredito que você já sabe. Né, esses dias eu fui fazer uma visita técnica numa mecânica aqui. O dono da mecânica falou para nós: ó, o carro que mais dá problema atualmente é esse. E o problema é esse, né? Não precisamos aqui necessariamente matar a marca, Uhum. mas por causa que a pergunta ela é baseada no seguinte: quando que o produtor rural ele deve começar a avaliar ou perceber que é o momento para ele investir em maquinário de novo? Sabe? Porque tem duas frentes de investimento. Muitas vezes o produtor rural ele troca maquinário, pensando no menor, tá, Paulo, primeiramente, Uhum. ele troca por emocional dele. Ele queria ter uma colheitadeira assim, ele vai lá e compra, ele acha que ele precisava, ele foi influenciado de uma certa maneira, um vizinho às vezes, né? Mas no nível que você trabalha, você tem uma agricultura de larga escala e eu acredito que os fatores que influenciam na troca, eles são mais técnicos. O que, que o produtor tem que começar a ligar o alerta para... Opa, tá na hora de fazer a troca de maquinário. Essa pergunta sua ela é importantíssima. Ela é uma pergunta curta, não deu menos de um minuto, mas a resposta é longa, né? Mas nós vamos procurar ser bem objetivo. Tem, alguns, tem algumas particularidades, né? Primeiro, a janela, a época que eu tenho para plantar, conforme o meu planejamento de produção, por exemplo, conjunto trator e plantadeira, ele tem que estar apto a fazer isso, né? Existe uma conta muito simples, a melhor janela de plantio é de
de 10 de outubro a 5 de novembro, arredondando a conta, 25 dias. Desses 25 dias, quantos dias bons para plantar que a gente tem, né? Não tem os 25 dias, porque tem dia que chove, chove 3 dias direto, né? Dependendo da condição, um solo mais argiloso, ou uma área que teve que, por questão de compactação, ter que fazer uma subsolar, a gente não consegue entrar. Então, a nível assim, entre Mato Grosso, Mato Piba e Pará, de 25 dias, você tem 10 dias bom para plantar. Porque tem dia que a umidade vai embora, você tem que aguardar. Estou falando, pensando assim, 10 anos, né? Não só nesse ano, Aham. não só baseado no ano passado. Então, a primeira coisa, a máquina que eu tenho, ela me atende, né? Eu consigo plantar toda a minha lavoura em 10 dias com as máquinas que eu tenho? Consigo. O histórico, minha máquina está performando bem? As manutenções que eu tenho feito, eu consigo fazer com que ela performe bem? Ou a máquina está apresentando problemas de ordem de parte elétrica, de ordem hidráulica? Uma máquina com 10 anos de uso que já depreciou, fazendo quando eu digo depreciou, não do ponto de vista financeiro, né, mas do ponto de vista de confiabilidade. Então, se a gente pega um carro que tem 10 anos, por mais que ele tenha rodado, por exemplo, 10 mil quilômetros por ano, ele tem 100 mil quilômetros. Qual que é a confiabilidade desse carro? Para pegar ele na estrada e fazer uma viagem de 5 mil quilômetros, comparado com um carro que possa ter só 2 anos, mas que tenha já 50 mil quilômetros, né? Então, a confiabilidade do carro, que tem mais quilômetros rodados por ano, é maior porque ele tem menos, né? Ele está menos depreciado. Então, um ponto é assim, ó, dimensionamento, tá ok? Tá ok. Planta em 10 dias? Planta em 10 dias. A minha máquina, ela tem me dado segurança, ela está tendo problemas recorrentes. Aí esse problema recorrente é uma questão de manutenção que eu tenho que investir e resolver o assunto, gastar 70 mil, 80 mil, né? Ou eu vou fazer um paliativo e continuar com o problema, né? Porque às vezes, assim, hoje 80 mil é uma linha de plantio de alta tecnologia. 80 mil reais, né? Uma plantadeira com 30 linhas, 2 milhões e 400, né? E às vezes, no investimento se dilui isso, mas a pessoa fala, mas eu vou gastar 80 mil numa plantadeira velha, né? Então, essa tomada de decisão que às vezes o produtor fica titubeando, né? Então, assim, tem que ter muita clareza nesse aspecto. E, e o fato é que, quando a gente pensa e sabe que o valor agregado de semente de soja, semente de milho, não tem mais aquela conta assim, vamos colocar mais 10%, que é onde a plantadeira vai remontar, né? Uma agricultura de alto desempenho, plantadeira que não tem desligamento linha a linha, a pessoa está rasgando todo ano, rasga dinheiro, né? Produzir 70 sacos, mas gastou 60. Se tivesse com uma plantadeira de alta performance, por exemplo, que desliga linha a linha, tinha gastado 58. Sobrava 2 sacos de soja, né? Então, a tomada de decisão para a troca de máquina, ela vai do dimensionamento, da questão da confiabilidade e vamos dizer assim, indo mais além, existe a troca da máquina com relação ao caixa. Mas eu vou falar, hoje um equipamento se financia em 7 anos, vamos pegar na média aí, né? Na minha opinião, o equipamento, você acabou de pagar ele, é hora de vendê-lo e comprar outro. Você pega o residual, compra outro equipamento, né? Atualiza em 7 anos. Eu vou te fazer a pergunta. Em 7 anos, a tecnologia, olhando para trás, era muito diferente do que tem hoje? Muda uma coisa ou outra, mas no geral, né?
Tem mudanças tecnológicas, os painéis, temos lá né, os mapas sendo gerados, temos sensores agora para todo lado, né? Mudou muita coisa. Mas no geral, quem tocava há 7 anos consegue tocar hoje, não consegue? Consegue, isso consegue. Porque se a pessoa tiver caixa, e vai depender muito do nível de austeridade que ela quer ter nos projetos. Né? Eu sou favorável de, tendo caixa, e para ter caixa tem que estar sendo eficiente. Porque às vezes a pessoa não tem caixa, assim, não vou conseguir trocar a plantadeira esse ano, mas está abrindo 1.000 hectares de área. Né? Uhum, Então, abrir 1.000 hectares de área, R$ 5.000 por hectare, no mínimo, só de que vai enterrar entre calcário e preparo, sem falar o custeio. isso. Né? Então, assim, eu concordo, né? É necessário fazer, você tem a oportunidade de expandir, aumentar a sua escala, ok, né? Mas é, a nível de caixa, se você conseguir, né? Toda vez que você termina de pagar o equipamento e vender, tiver um equipamento melhor na tua avaliação no mercado, e lá avaliar, procurar pessoas que já têm o equipamento, né? Trocar bastante informação, ver o equipamento plantando. Que a gente, vamos trazer isso para mais o arroz com feijão, né? A gente vai comprar uma bicicleta de 3.000, 4.000, 10.000, você dá uma volta na bicicleta. A gente experimenta um sapato que custa R$ 300, uma botina. Aí você compra a plantadeira, sem ir lá ver a performance dela. Eu não dou conta. Sinceramente, eu não É, dou conta. Eu não recomendo. exatamente. Tem que estar em cima. A gente, Uhum. na questão financeira, sempre comenta com o produtor, né? Você citou a depreciação, né? Depois terminou de pagar, pega o valor da sucata, né? E como o valor das máquinas também foi aumentando, e a depreciação é uma coisa que o produtor também nunca parou para guardar ou pensar nela corretamente, né? Aí o que acontece na prática, Paulo? O produtor ele termina de pagar, aí ele nunca nem guardou um valorzinho de uma depreciação, nem nada. Não fez um caixinha, sabe? Que nem você falou, Uhum. tem que ter Uhum. caixa. Uhum. Ele não fez o caixinha da depreciação. Aí daqui 8 anos ele vai lá e tem que financiar outra de novo. Só que eu não sei como é que vai estar o juros daqui os próximos 8 anos, né? Então, assim, ele gerenciar essa depreciação de uma maneira em que ele sempre tem um caixinha focado em máquina, né? Onde ele pode fazer uma troca, mas se tiver um problema grande aqui, ele sabe que tem um caixinha da depreciação aqui que é para máquina e equipamento, né? Então, assim, gerenciar isso de uma maneira mais assertiva, né? Aí vamos voltar lá no investimento de R$ 70.000, por exemplo, numa plantadeira, né? A plantadeira é muito problema de mangueira que estourou e tal. Vamos investir R$ 6.000, trocar todas as mangueiras, né? R$ 6.000 não dá 8% do valor de uma linha nova, né? É como se estivesse imobilizando esse recurso, né? Para a Tá plantadeira imobilizando. performar. Porque você sabe disso, né? Pegando lá, por exemplo, o Luiz Eduardo, tem fazendas lá que está a 400 quilômetros do recurso, né? Uma borracharia tem, uma borracharia ali na fazenda tem a borracharia, mas uma questão que tem que refazer uma programação, uma mangueira de alta pressão, revisar um motor hidráulico de uma turbina, né? Avaliar se um bloco de distribuição de, de parte hidráulica está trincado ou não, né? Colocar numa bancada, isso é 400 quilômetros. Né? Então, o investimento, primeiro, conhecer exatamente o que precisa ser feito, né? E para mim infelizmente uma falha nas fazendas, né? Em algumas das fazendas, né? Não se tem noção do que precisa ser feito, né? Quando eu comentei lá de trazer a plantadeira como se fosse nova, né? Não é para trocar, você tem que saber o que tem que ser feito. Tem que revisar a parte hidráulica, tem que revisar, né? Fazer o investimento para ela performar bem e não precisar, vou trocar porque eu não aguento mais, né? Exatamente. É aquele que ele quer trocar para parar de se incomodar, mas na verdade nunca levou.
a manutenção, nunca levou o manejo do jeito certo para que parasse de incomodar, né? É. Então, às vezes o próprio problema não é a máquina, né? É o operador ali que não tá cuidando. O dono, né? Às vezes também não tá cuidando, e por isso que tá incomodando. Daí ele troca e uma nova às vezes também vai incomodar, porque é o mesmo operador, é o mesmo proprietário, Agora, acontece, né, Paulo? uhum, a gente estava falando de plantadeira, só que onde eu percebo maior, vamos dizer assim, falta de atenção com relação à manutenção das máquinas, não é em plantadeira, não é em colheitadeira, não é em pulverizador, porque isso aí o pessoal já está habituado, tem que revisar porque tem Aham. uma safra extensa, né? O plantio E são tem um poucos, tempo parado também que ele consegue aproveitar, né? isso, mas é safra, né? Mas a falta de atenção maior que eu vejo são nos tratores, né? Porque o trator ele performa bem, a maioria das vezes até 3.000 horas, 4.000 horas, performa muito bem. Só que tem manutenções que varia de marca a marca, modelo a modelo, que tem que ser feitas nesse período, né? Coisa que o trator de 10 anos atrás não tinha que fazer, né? Tem sistema de refrigeração que são variáveis, né? Ah, antigamente o ventilador do radiador do trator só funcionava quando ligou o trator, ele funcionava. Hoje ele vai funcionar em função da temperatura do motor. O motor está aquecido, ele vai atuar, ele vai girar mais com maior velocidade. Então todos os tratores de alta potência estão com esse dispositivo. E, e esse dispositivo ele é mais sensível, ele requer manutenção no manual do operador, tem lá os intervalos de manutenção. Alguns tratores que estão sendo tropicalizados, vamos dizer assim, quais tratores? Por último, agora nós temos os tratores Fendt, né? São excelentes tratores. Tem itens, né, que no Brasil a intervenção é diferente do que lá na Europa, né? A parte de eixo dianteiro, né? Sistema de filtro de ar, os tratores com suspensão dianteira, né? Tem os acumuladores, né? Que são os acumuladores de nitrogênio que facilita não, harmoniza o trabalho da suspensão. Aquilo vai trabalhando quando vê, quebrou um cardan, a suspensão para de funcionar, o trator fica rígido, e aí a conta fica cara em dois aspectos, né? O aspecto da máquina parada, 5 dias para arrumar, se der tudo certo, né? E o custo que fica, o cara vai gastar 30, 40 mil e perdeu 5 dias de plantio. Esse é o detalhe. Com certeza. E tudo vai virando prejuízo, né? E coisinha que a gente, como deu o problema, né, tem que se virar, tem que fazer acontecer, tem que arrumar, né? Mas faz parte. Agora, você comentou há pouco, né, da agricultura de precisão também. Os produtores aderiram, eles vêm fazendo. Isso foi criando um desafio tecnológico no processo, que faz parte. Cada vez temos mais tecnologia envolvida, mas também foi criando uma disrupção ali assim, né, entre a questão da capacitação com o nível tecnológico, né? A gente vê muito isso a campo. Eu conversei no começo do ano com o Herman lá, que era o presidente da Jundira, ele comentou muito disso, que assim, nós temos muita tecnologia sendo mal utilizada, subutilizada, e você trabalha nessa frente de treinamento também, talvez não tanto na questão da utilização, mas mais na questão da mecanização em si, né? Das falhas e problemas. Eu queria ver a sua visão de como que o mercado, o produtor, o empresário rural, o peão que está lá na roça, o funcionário, olha assim, ele está se adaptando a isso, eles estão buscando essa capacitação. Os problemas que a gente ainda vem encontrando a campo, que você principalmente encontra, eles são problemas que é simples de resolver, né? Porque nós temos um nível de complexidade numa máquina hoje maior, por causa de tecnologia e inúmeros fatores que deixaram ela mais complexa, mas do outro lado nós temos uma informação com a internet e tudo mais chegando ali num produtor, num funcionário, também num nível extraordinário. E a gente encontra ainda problemas. Na sua visão,
Como que está esse cenário? O que realmente está acontecendo de problemas mais usuais por causa, às vezes, da falta de capacitação? Vamos lá, realmente o nível de tecnologia embarcada que tem nos equipamentos agrícolas de maneira geral é de dar inveja a qualquer carro nacional importado, né? O nível de recurso que se tem. E o recurso, ele pode melhorar a performance, o uso dele, minha performance está boa, utilizei meu recurso, consegui economizar 1 litro de diesel por hectare no meu plantio. Ok, 10 mil hectares, 10 mil litros de diesel, R$ 60.000. Ou situações onde eu não sei utilizar o recurso, como assim? Nas plantadeiras antigas, a gente pegava, nivelava a plantadeira, mexendo no cabeçalho, colocava calço no pistão. As plantadeiras hoje, o nivelamento dela, a capacidade dela penetrar no solo, romper camadas, ele é tudo no monitor, né? Para isso acontecer, tem que ter uma calibração antes, né? Ajustar essa calibração e depois ir lá no monitor e achar, encontrar a melhor condição dela. E só que não é uma condição, são 3, 4 sessões, 5 sessões às vezes, né? Chassis da mesma plantadeira que a gente tem que ajustar. Então, nesse momento, que às vezes a pessoa não tem informação de maneira correta ou não consegue. Tem informação, mas não consegue, né? Vamos voltar lá para o começo. A professora falava A, B, C, D, né? E a gente gaguejava e não saía, né? Não saía o que era Aham. vogais, o que era consoante, né? Foi repetição, repetição, repetição até acontecer. Então, a questão da capacitação, de entendimento, né? É, tem um mínimo necessário para que a máquina, vamos dizer assim, performe bem. O restante da tecnologia, ela vai dar uma condição dela performar de maneira excelente, né? Eu estava plantando a 8 por hora, estava ficando bom, consegui fazer ajustes finos lá na mesma condição e eu passei a plantar a, a 10 km por hora, no mesmo consumo, ajustei o trator no mesmo consumo em litros por hectare, né? E tive um melhor resultado. Plantei mais rápido, com a mesma qualidade. Se eu plantei mais rápido, eu aproveitei mais a janela, fotoperíodo, nessa questão agronômica que é extremamente relevante. E também a questão da safrinha, né? Quem planta primeiro, colhe e planta a segunda safra, né? Então, assim, tem muito a se alcançar, se conhecer e utilizar das tecnologias que tem embarcada hoje. Com certeza. E acontece de ter muito erro, que é. Não é que é um erro, né? Mas ocasiona um erro futuro. Vou dar um exemplo. Desde uma coisa mais simples lá que o produtor no dia a dia faz lá. Completar, ó, misturar óleo lá no motor da máquina, por exemplo. Isso daí tem interferência também no desempenho da máquina. É uma coisa simples aqui. Não sei, de mecanização eu não entendo. Misturei um óleo velho com óleo novo. Pode fazer isso, por exemplo? A mistura de óleo, principalmente com relação à questão de motor, não pode se misturar marcas de óleo diferentes, né? Vou fazer uma analogia simples. A pessoa gosta de Coca, a outra gosta de Pepsi. Tá tudo certo, Aham. né? Tudo são refrigerantes, né? Faz, né? Gosta, acabou. Agora, se misturar os dois, o resultado para o sabor vai ser alguma coisa que algum dos dois gosta. Pegar 100 pessoas, mistura Coca e Pepsi e põe para. No caso da máquina, quando você mistura os dois óleos, a aditivação, apesar que a nomenclatura são todos 15W40, né? São todos CI4, que é uma classificação, né? Do nível de tecnologia, onde esse óleo pode trabalhar 350 horas, né?
ou 20 mil quilômetros em caminhões. Mas quando você mistura esses dois tipos de óleo, por negligência ou por falta de informação, estava mais barato da marca A, estava mais barato da marca B, né? É tudo igual, né? Então, essa mistura de óleo, ela pode produzir componentes no óleo que são prejudiciais, né, ao motor, né? Pode deixar o óleo com viscosidade diferente e pode anular a aditivação. Mas o que é essa aditivação? Imagina se o motor, as partes internas dele estão em movimento altíssimo, né? Em ciclos de movimentos altíssimos. Então aquele óleo lá dentro tá fervilhando assim, né? Tá quente e tá em movimento. Existem aditivos que são anti-espuma, né? Não deixa o óleo espumar. Tem aditivos que ajudam no escorrimento, né? Porque o óleo ele tem função de tirar calor das peças internas do motor. Então, qualquer um quando faz essa mistura e ocorre uma reação química que minimiza esse efeito, imagina assim, em vez de lubrificar, tem bolha de ar, espuma, né? Em vez de entrar 100% líquido para fazer a lubrificação, entra bolha de ar. Onde tem bolha de ar, não vai ter lubrificante, vai ficar metal com metal, começa a arrancar. Mas daqui 50 horas, troca o óleo, coloca outro óleo, aquele pedacinho lá ficou lá machucado, né? Dentro da biela do motor lá na bronzina, né? É a mesma coisa de um osso da costela que deu uma quebrada, deu uma trincadinha, a pessoa não está sentindo, né? Mas no momento de uma carga excessiva, né? A hora que o cara dá uma trombada no futebol lá, aí ele vai acabar a costela vai acabar de doer. E o motor vai danificar, mas de uma hora para outra, o trator novo, olha, 5.000 horas o motor girou a bronzina. É esse histórico, essa negligência, esse é negligência. Seja por desinformação, né? Seja por, eu costumo falar, a pessoa fez o nome do pai e mandou, né? É que essa negligência, eu vejo que muitos problemas acontecem naquilo que se faz com certa frequência, né? E quando você vai fazer uma manutenção geral, você leva, ou vem alguém da concessionária e tudo mais, legal, tem um passo a passo, muitas vezes tem um checklist. Mas naquelas coisas que a gente faz com mais frequência, que é uma troca de óleo, é uma troca de filtro, é uma calibragem dos pneus, esses detalhes do dia a dia, muitas vezes, que tem os erros que vão acontecendo, né? Porque o que a gente quer, todo mundo quer. A gente quer cortar custo de certa maneira e agilizar o processo, né? Ganhar tempo. E nesse ganhar tempo aqui, numa troca de óleo dessa, que ele vai lá e faz uma mistura, numa troca de filtro, uma calibragem, uma coisa que deveria ser mais simples, né? Uma regulagem de máquina, muitas vezes. Acaba que, seja por vício ou para ganhar tempo, pelo mais barato, acaba negligenciando algumas coisas que são simples, né? Que nem você falou aí, da troca de óleo. Ó. Olha onde isso vai ocasionar lá na frente, né? Uma coisa simples, que se você for olhar, nem é uma coisa que é um custo elevado, né, Paulo? Mas que isso vai dar uma consequência muito grande lá na frente. Então, eu justamente abri a calculadora no computador aqui para fazer um custo hora aqui de um trator. Vamos fazer rapidão aqui. Vamos lá. Nós temos o combustível, né, o consumo. Isso, por exemplo, uma troca de óleo de motor de um trator aí com 30 litros está em torno de R$600, né? Então, em torno de uma vida útil lá de 10.000 horas, dividido por 350, são 28 trocas de óleo, né? Vezes R$600. Então, são 17 mil reais. Nossa, 17 mil. É dinheiro, né? E outra, dinheiro sempre é dinheiro, não é porque é pouco. Desculpa falar assim, mas uma expressão que eu quando falam para mim, eu rebato. É dinheiro de pinga. Isso é dinheiro de pinga. Então, se você acha que é dinheiro de pinga, então você acerta a conta, você troca a peça, bonifica o pneu, né? Alguns fornecedores que às vezes fazem isso com os clientes, né? Então 17 mil reais dividido por 10.000 horas
R$ 1,7 por hora, né? Pensando percentualmente, a gente comprar deixar de utilizar a marca recomendada ou que atende a especificação na íntegra por conta de 5%, nós vamos estar falando aí de, vou fazer de novo, 17 mil, R$ 850. R$ 850 no contexto do motor. Paulo, mas quanto tempo fica um motor? Vamos fazer assim, pode ficar de 50 a 300, dependendo do equipamento, né? Do tamanho do motor, né? Então, imagina assim, você por negligência de óleo, né? Você antecipar uma manutenção do motor de R$ 200 mil. Em vez de ele performar 10 mil horas, ele performa apenas 5 mil horas, por conta de uma negligência de óleo. Então, você vai ter um desembolso antecipado de 200 mil. Que era. Pra quê, né? Então, assim, detalhes, e isso, assim, na agricultura, na parte de mecanização, na parte de insumos, né? Seja na pecuária. Mas é 30 centavos de diferença algum produto, né? Eu trabalho com pecuária, minha família, mas a gente sempre avalia, né? Tudo se avalia. Não adianta ganhar na foice e perder na enxada, né? Exatamente, exatamente. E tem muitos problemas que você deve encontrar aí que às vezes são do próprio operação, né? Desde às vezes você colocar um trator com uma potência e uma plantadeira às vezes muito pesada atrás, um negócio que desequilibra ali a máquina, desde uma calibragem às vezes, né? Tem produtor que coloca água no pneu, tem produtor que não coloca água no pneu, deixa um desequilíbrio ali assim também no trator. Existe muito disso também, né? Da própria operação, ela tá mal estruturada, né? Sendo mal realizada, não tem? Mal, vamos dizer assim, mal dimensionada, né? Isso. Você vê, a telemetria hoje, algumas empresas de telemetria, quando o operador acopla o implemento, chega no campo lá e vai informar a operação que ele vai fazer, o implemento que ele está acoplado, algumas empresas de telemetria você já pode setar que aquele trator, por exemplo, de 400 CV, pode trabalhar com a grade de 50, intermediária de 50 discos. Que o trator de 150 CV vai trabalhar com a grade intermediária de 24 discos. Então, nisso, se evita dimensionamentos de maneira equivocada, né? Qual a quantidade de percentual de produtores que trabalham com telemetria hoje em todos os equipamentos, né? Não dá 5% ainda, na minha opinião. Eu não tenho métrica disso, mas de percepção, acredito que não dá 5%. É até uma boa questão para depois se avaliar aí e ver o tamanho desse mercado e o benefício que ele pode trazer, né? Importante isso aí. Mas vamos para o arroz com feijão. Quando se vai se comprar um equipamento, por exemplo, você compra um caminhão para transportar 50 toneladas, né? Se você comprar um caminhão para transportar 37 e transportar 50, a conta vai chegar, de alguma maneira, né? Freio vai gastar mais cedo, vai quebrar a ponta de eixo, pneu não vai performar com a mesma vida útil, né? Então, o erro de dimensionamento, esse erro está porteira dentro, vamos dizer assim, dentro da porteira e de quem é da gestão, né? O operador ele não tem influência disso. O que o operador tem influência em alguns erros, né? Que você comentou, né? O erro é por desinformação, né? Orientação. Que ninguém, eu acredito na bondade e na humanidade das pessoas, né? A pessoa não vai fazer uma coisa de maneira a prejudicar, né?
de coração ruim. Mas assim, ó, o operador tá trabalhando com a máquina, né? E aí ele escutou um Zezinho lá da outra fazenda falando que ele trabalhava de tal forma. E ele, por conta e risco, começou a trabalhar de tal forma. O que é essa tal forma? Sempre vou trabalhar com toda a rotação, porque daí não dá problema de aquecimento, né? Só que aí, com toda a rotação, o trator está consumindo 15% de combustível a mais por hectare para aquela operação, então está dando prejuízo. Ou o trator começou a pular, está pulando, mas está pulando é falta de peso, né? Vamos encher todos os pneus de água. E aí, quando você faz esse procedimento de encher pneu de água, você tem que voltar a calibrar o pneu. Quando você vai calibrar o pneu com água, você tem que ter o medidor, o calibrador específico para água, né? Ou tem aquele calibrador digital, né? Tem fazendas que eu estou atendendo, que eu estou recomendando, e é uma facilidade, né? Não tem dois pesos e duas medidas, é a tabela de pressão fixada lá e o calibrador digital, não tem erro, né? Então, nesse caso, por exemplo, de trator, que o operador, por conta e risco, vou colocar mais peso aqui, colocar mais água, aumenta o consumo e, assim, 80% das vezes não dá certo, né? Porque essa questão de trator que pula, que a gente chama de galopar, ela tem muito a ver com o equilíbrio do trator. E esse equilíbrio, quando a gente fala equilíbrio numa balança, 50-50. No trator, esse equilíbrio, para tratores traçados 4x4, né, sem ser os articulados de 700 CV, né, vamos pegar um trator de 400 CV monobloco, né? Então é 35% do peso na dianteira e 65% do peso na traseira. Esse tem que ser o equilíbrio, né? Para ele performar. Em cima desses pesos, fazer adequação de pressão. Você vai viajar sozinho, você pode olhar na porta do seu carro lá, que vai ter lá uma instrução. 32 libras na frente e 29 libras nos pneus traseiros. Aí tem lá uma fotozinha no monobloco do carro lá com 5 pessoas, ou se for uma caminhonete, tem umas caixinhas lá atrás, né, do desenho. Muda a pressão para tanto, né? Na máquina um pouco mais complexo, né? Mas não é difícil de chegar nesse equilíbrio da operação. Então, um dos erros comuns é a máquina performar diferente em função vou fazer assim que eu ouvi falar que dá certo, ou não tem informação, né? Legal, legal. Aonde que mais ainda o produtor não, mas o empresário, né, o proprietário de máquinas, ele tem que ficar esperto é o prestador de serviço também, né, Paulo? Porque o que acontece? É um cara que muitas vezes está com um funcionário lá prestando serviço para diversos produtores em diversos ambientes diferentes, né? É uma máquina que roda bastante, trabalha mais até, né, do que uma fazenda que tem as suas máquinas próprias. E é um negócio que vem crescendo também, né? Esse de prestação de serviço. Você deve conhecer muito mais do que eu. Mas para esse cara aí, se ele não tiver uma gestão da manutenção, ele tende a ir pro buraco, não tem não? No caso, o prestador de serviço, e É assim, isso o daí. prestador de serviço é o que os bons prestadores de serviço. O que é um bom prestador de serviço? Que o conceito de bom e ruim, cada um tem o seu, né? Então, assim, o bom prestador de serviço é Aham. aquele que consegue entregar os hectares colhidos na condição que está combinado, né? Deu 10 dias de sol, eu consigo colher 1.000 hectares com as minhas coletadeiras, né? Então, uma máquina que ele vai trabalhar 90 dias com ela, ele não mede esforço financeiro e técnico para que aquela máquina esteja em condição, né? E aí, assim, então, os bons prestadores ele realmente investe para que a máquina dele tenha uma boa performance, né? Inclusive,
é mais acurado a questão de quais as máquinas eu tenho, né? Sou um prestador de serviço que eu vou rodar o Brasil inteiro, não rodo o Brasil inteiro, mas o mínimo 2 lugares, né? Você colhe região sul ou Mato Grosso, né? Paraná ou Mato Grosso ali, região do Parecis, né? Que colhe comecinho de janeiro, ou interior Jataí, Rio Verde ali, e depois vai para Bahia e Maranhão ou Pará, né? Então, para quem colhe nessas duas condições, a máquina dele vai fazer 2 safras por ano só na soja, né? Então, tem que ter uma revisão muito bem feita, né? E o operador, ele tem que ser um operador mantenedor, né? O que é esse mantenedor? Ele tem que ser um operador que consegue fazer ajustes na máquina, mas não é ajuste de o ventilador, ajuste do rotor. Isso aí faz parte do operador normal, né? O operador mantenedor, ele tem que saber que ele tem que ajustar a corrente do elevador, a corrente do alimentador, né? Fazer manutenções na barra de corte, limpeza, porque um dos problemas também é o excesso de pó. Se a pessoa não limpar a máquina sempre, esse acúmulo de pó acaba gerando risco de incêndio, que é outro pepino, né? Imagina o prestador queimar a máquina aí, não paga nem a parcela do seguro, né? Se ela não colher, né? Exa- e- E, exatamente. e, É muita coisa para ele ficar é, esperto, né? Pode e do continuar. ponto de vista, por exemplo, eu sou produtor, aí eu tenho 2 coletadeiras, eu Aham. planto 1.500 hectares, minhas máquinas colhem os 1.500 hectares, aí eu consegui performar bem no plantio, pegou uma janela, atrasou um pouco a chuva, em vez de chover dia 10, choveu dia 15, mas eu plantei e terminei antes do dia 5 de novembro. Terminei dia 25 de outubro. Plantei do dia 10 ao dia 25. 15 dias eu passei a régua. Por mais que tenha escalonamento de variedades, eu vou antecipar um pouco a minha colheita. Vai apertar um pouquinho mais. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter, por segurança, a gente faz a conta dos dias lá que as variedades vão estar prontas, desseca, olha para a previsão de tempo, vai ser um fevereiro mais chuvoso, então eu vou chamar uma máquina para me ajudar aqui na colheita, para a gente colher e plantar a segunda safra. A minha equipe já trabalha comigo há muito tempo, eles respeitam a velocidade que a máquina consegue colher sem ter perda. Está perdendo 20 quilos, 25 quilos, ok. E o terceiro? Aí nós temos que colocar no contrato quais são os parâmetros, né? E ter gente para Aham. acompanhar. Vai ter que ter uma pessoa no vai e vem lá, andando de moto, né? E fazendo medição do perda, tanto da máquina do terceiro quanto da máquina da fazenda. Porque a questão da perda de soja, ou qualquer grão que você está colhendo, não é simplesmente assim, o cara está acelerando porque precisa fazer área para render. Não é simples, somente, infelizmente não é somente isso. Existem componentes na máquina que, dependendo do problema que acontece, ele não vai acusar em lugar nenhum, né? Uma peneira obstruiu por sujeira, pegou uma moita lá de trapoeiraba, obstruiu por sujeira. A máquina começa a perder grão, né? Às vezes, os sensores que medem, faz essa medição, ele também obstruiu, ele não tá marcando, isso aqui não está marcando hoje, né? E aí está perdendo soja. Então tem que ter uma pessoa, né, que, vamos dizer assim, que saiba fazer a leitura dessa perda, né? Contar os grãos lá, passar o rádio e falar, máquina 02 está perdendo 32 quilos, né? Então isso tem que Exato. ser igual remédio Exato. para criança, cedo, meio-dia e de tarde. Tem que estar todo dia É, em cima. Não, show, show. Paulo, legal.
Como que é? Você comentou comigo que você faz um trabalho de uma consultoria assistida, você vai na propriedade também e começa a acompanhar o produtor para encontrar alguns problemas. Como que funciona isso? Então, tem uma a gente chama de visita técnica, né? A gente vai Isso. na propriedade e, a gente olha, faz uma inspeção em todas as máquinas que estão em operação, né? Então, e lá nós vamos ver dois parâmetros. O parâmetro da saúde da máquina, vamos dizer assim, se está sendo lubrificada, se tem vazamentos, faz inspeção na parte de pneus, conversa com o operador está o dia inteiro na máquina, se tiver um indicador que está fora do parâmetro, né? Aqui já apareceu esses códigos de erro, né? Então, Aham. em cima disso, a gente relata para o gestor ou para o proprietário e também já aponta a solução. Como assim aponta a solução? Por exemplo, pode ter um vazamento que não está correto, mas você pode continuar trabalhando com a máquina ali mais 1 ou 2 dias até chegar o mecânico ou a peça chegar, né? E pode ter um problema, por exemplo, uma correia, que o trator tem que parar agora, porque se essa correia romper, a refrigeração vai parar, o motor vai superaquecer. Qual que é o dano que isso pode causar, né? A gente, nesse momento, a gente tem que pensar no pior, né? Pode parar, pode ser Aham. 50, 100 mil e uma semana, 15 dias parado. Então, assim, dependendo do nível de gravidade, a gente reporta, né, o problema e a solução, né? O que tem que ser feito. E nesses trabalhos, o que às vezes a gente tem encontrado, além disso que eu falei, são problemas que eu costumo falar que são de nascença, né? Nascença a máquina nasceu com isso. Então o problema não é do produtor, o problema é da empresa que faz a máquina, né? E de repente a empresa não sabe disso, né? A John Deere não sabe, a Fendt não sabe o que está acontecendo, né? Porque talvez a fazenda não enxergou isso ainda, talvez a fazenda reportou, a concessionária não reportou. Então, a gente eu deixo um laudo na fazenda, né? Com vídeo, fotos e texto, o mais esmiuçado possível. E também do ponto de vista operacional, né? A pessoa está fazendo uma subsolar, então vamos lá, qual que é a meta aqui? Não, a meta é subsolar 40 centímetros, né? Então vamos pegar um enxadão, vamos fazer uma trincheira, vamos ver se está subsolando, se está estrondando os 40 centímetros. Porque senão nós vamos Legal. tá mentindo por escrito, né? Estamos reportando todo dia, Sim, subsolou sim, mais não, 50 hectares hoje, né? O turno da noite fez tem que 25, o verificar turno de tudo. dia fez mais 25, né? E isso, ele traz, é como se fosse um seguro, vamos dizer assim, né? Ele garante que a subsolar que está fazendo, depois vai jogar o calcário, vai incorporar esse calcário, né? Porque às vezes, pegando essa questão da subsolar, quando corta a chuva, fica 90, no mínimo 90 dias sem chuva. Então, quando você Aham. tem atividades que tem que incorporar calcário, você não vai ter umidade para fazer isso em toda a área. Então, subsola-se parte da área que você não vai conseguir fazer esse calcário com umidade. Você não recebe calcário em março na fazenda, né? Não tem condição. Tem que ser calcário tem que ser na época da seca, né? Então, essas operações, essa visita técnica, ela proporciona uma segurança do que está sendo programado para fazer, está sendo realizado. Ó, a foto da programação é essa, 40 centímetros. Realizado está dando 30. Por que está Aham. dando 30? Ó, essas hastes aqui, as pontas dela têm que ser trocadas. O subsolador está desnivelado, né? Isso no dia a dia, se a pessoa está no olho do furacão lá com várias operações e ela não conseguir dedicar atenção para isso, eu não sei se você já viu esse termo assim,
O pessoal, e aí, tá rodando? Rodou bem à noite? O subsolador rodou bem a grade, rodou bem o calcário? O que é rodar bem? Eu já falei, conceito de bom e ruim, bem e Cada mais um ou tem o menos, cada um seu. tem o seu, né? O negócio é métrica, né? E esse dia eu falei, comentei o seguinte: fazer o certo é muito difícil. Não é fácil fazer o certo, né? Fazer certo é trabalho. Isso aí agora eu lembrei, tem muita gente que fala isso aí, né? Mas esse dia eu citei esse exemplo. Eu não inventei essa frase, né? Mas eu comentei isso. Mas tem que ajustar o disco, porque no caso do disco da plantadeira, né? Tem que ficar ajustado os discos tanto do carrinho da semente quanto do disco duplo de adubo, né? Se ele ficar 1 milímetro aberto, ele vai começar a entrar terra. Entrou terra, ele embucha, a plantadeira vai plantar direito. Mas é difícil fazer isso. É lógico que é difícil, né? Para ficar bom, mas tem que fazer, né? Exatamente, exatamente. Paulo, a gente tá uma hora conversando aqui assim, mas tem uma coisa que eu queria saber. Existe algum tipo de marca que hoje você talvez recomenda, ou você percebeu que aumenta essa durabilidade, a eficiência, né? Porque hoje nós temos várias marcas no mercado e ao longo desses 25 anos que você vem trabalhando aí, você deve ter percebido alguma marca que realmente tem uma eficiência maior, mas também tem uma durabilidade maior. Ah, há uns 15 anos, 10, 15 anos, me perguntaram sobre marca de pneu. Mas qual marca que a gente compra? Aí a minha resposta foi a seguinte, e já vamos voltar nas marcas de máquina. Dependendo do tamanho do pneu, que tecnicamente falando é a medida do pneu, né? O pneu traseiro é medida 24,5 por 32, ou é um 710, 70, aro 42. Dependendo da medida do pneu, tem marcas que performam melhor, né? Ah, se nós pensar mundialmente, eu não vou ficar em cima do muro não, mas a RGCO, né, a nível de mundo, excelente. A John Deere também, gosto muito da John Deere. Aí a GCO engloba, né, Valtra, Massey e Fendt, né? E a Case e a New Holland, que estão tudo debaixo do grupo Fiat. Então, assim, ó, hoje eu sou extremamente favorável à padronização. O que é padronização para o Paulo Otávio? Eu preciso de 5 plantadeiras. Então, são 5 plantadeiras iguais. 5 plantadeiras. Mas eu tenho uma área lá que é umas curvas e tal. Ok, pega uma igualzinha, só que menor. Iguais. Facilita compra de peças, entendimento da equipe, regulagens, né? 5 plantadeiras iguais, né? Então, assim, quais as marcas de plantadeira que tem hoje no Brasil? Plantadeira está mais variada, tem umas 10, mais de 10 marcas, né? Dependendo do Mas nível tem de bastante. tecnologia, né? Você tem opções que atendem mais hoje, né? Então, hoje, assim, ó, plantadeiras, a Momento, a Princesa da Stara, Momento é a GCO, né? A Horse, tem opções muito boas, né? Que entrega muito. E a John Deere começou com as plantadeiras, com as DBs, né? Mas ela ainda está com um projeto que vai ser lançado ano que vem na parte de adubo e semente, né? Mas a John Deere tem uma confiabilidade muito grande, né? Então, assim, eu não consigo falar assim, ó, se eu, Paulo Otávio, né? Vamos supor, eu vou plantar lavoura, eu vou padronizar por segmento. Então, Aham. trator, eu vou ter John Deere, por exemplo, trator John Deere, plantadeira, Momento, distribuidor de fertilizante, eu vou ter Stara, vai ser padrão, né? Isso facilita muito a questão de estoque, eu já falei, a questão de relacionamento com a concessionária, né? Fornecedor. Com E funcionário, né? tanto para a concessionária e para a equipe de operação, né? Agora,
É, quando a gente pega carros, né, sem desmerecer, por exemplo, tem hoje o que é mais fácil, se você tem uma Hilux, você vende ela com bastante tranquilidade. Qualquer uma das outras marcas, você vai vender depois da Hilux, numa condição normal de mercado, né? É um carro que tem uma caminhonete Hilux, ela tem uma aceitação muito grande, né? Da mesma forma, tratores tem marcas que têm uma aceitação maior, né? Mas dentro dessa marca tem tratores que ninguém quer também. Então assim, ó, Aham. Entendi. tem produtor que compra pensando no momento, tem produtor que já compra pensando em vender, né? Lá na frente eu vou vender, né? Tem comércio esse trator, né? É uma, vamos dizer assim, agora eu não sei se eu te respondi a pergunta, você quer que eu fale, não, que marca que você quer que eu te... É porque nós temos marcas novas entrando no mercado, tem uma Fendt Uhum, aí, tem, né? Tem, aqui no sul tá rodando uns azulzinhos aí, a LS, uhum, né? E assim, entre trator, pulverizador e colheitadeira, tem um que é o mais, assim, o que menos se incomoda, digamos assim, uhum. né? Dessas Então, três. Aí, claro, tem as diferenças de tamanhos, que você lembrou muito bem, sim, também, sim. né? O que já dificulta. Mas se tivesse que meio que escolher vamos pensar um produtor aí que não é um cara que toca 1.000 hectares, é um cara que ele tem um plantel de máquina, um dimensionamento legal para trabalhar, então é um cara que ele não precisa, não é trator pequeno, é um trator para tocar 1.000 hectares aí hoje. O que seria um top para trator, pulverizador e colheitadeira hoje? Nesse sentido, assim. Para não menosprezando as outras, mas para dar um sentido para o produtor que ele está sempre de olho, ele às vezes quer fazer alguma troca e ele começa a dar uma luz para ele, né? Então, eu atendi uns meninos lá no Mato Grosso, chama Agrícola Aham. Apio, o Jonas Apio, o seu José Apio, que é o pai dele, né? Eles têm tratores New Holland há mais de 12 anos. O mais velho da fazenda lá tem mais de 12 anos. Então, eles começaram com tratores New Holland sem cabine e Uhum. foram passando. E hoje eles têm dos tratores monobloco, ele tem os tratores de última geração lá, né? O T8 400. Estão extremamente satisfeitos, têm um excelente relacionamento com a concessionária, atende perfeitamente. Então, assim, ó, eles são frotistas de tratores New Holland, né? Pulverizadores, eles tinham um John Deere de 2.500 litros, passaram para um John Deere de 3.000 litros, 40-30, né? E estão satisfeitos também. Qual que é o diferencial deles? O operacional deles é muito bom. O que é muito bom? O operacional deles eles cuidam bem da máquina. Eles têm bastante gente experiente e cuidam bem da máquina, né? E plantadeira que eles estão numa fase de mudança, né? Tem John Deere, tem New Holland, e agora estão comprando Stara, né? Que é uma plantadeira de última geração que promete entregar muito, né? E a Stara já tem uma tradição aí de mais de 10 anos nesse segmento de mercado de plantadeira. Então, ele tinha um bom relacionamento com a concessionária na parte de tratores New Holland. Então, são frotistas de tratores New Holland. Aham. Pulverizadores, eles já estão no segundo. Eles tinham um John Deere, trocaram por outro John Deere. Estão satisfeitos com a performance do equipamento, né, robustez. Então, vão seguir nessa linha. Coletadeira, eles estão com New Holland, né? E plantadeira, que estão mudando. Tinha John Deere, New Holland, agora compraram uma plantadeira da Stara. A Stara, ela evoluiu muito na questão de plantio, né? E agora, essa questão por exemplo, de coletadeiras tem a ver muito com a questão do suporte, né? A necessidade de suporte de terceiro, né, de uma concessionária, né, questão de peça. Então, se a concessionária, você ama John Deere e vai para um lugar que não tem assistência de John Deere, você está mexendo numa caixa marimbondo,
né? Aí você vai para um lugar que tem concessionária Massey. Aí, não, então eu vou comprar uma Massey. Até aí, ok. Mas o pessoal da Massey tem café no bule? O que é café no bule? Eles têm 5 milhões de peças em estoque, tem 20 técnicos, né? Tem 10 carros para assistência, tem peça via aérea, acelera, né? Tem crédito na fábrica. Então, não é uma tomada de decisão fácil, mas não pode ser uma tomada de decisão pensando assim no... Ah, né? Tem que ser uma questão muito profissional. Tem que ser técnico. Tem que ser técnico, senão não vai para frente. Não, show de bola, Paulo. E para nós fechar aqui, quais são as principais considerações que o produtor tem que estar sempre avaliando? Se fosse para você, assim, ó, presta atenção sempre nisso aqui, porque se bobear nisso aqui, vai aumentar custo, vai ter problema. Só para nós fechar. Do ponto de vista operacional, vou ressaltar 2 pontos. Manutenções preventivas periódicas, né? São as trocas de óleo, troca de filtro. Por que eu estou comentando isso? Um trator de 400 CV custa na faixa de 2 milhões de reais. Um carro custa entre 100 mil e 300 mil reais. Um carro, uma caminhonete, um saveiro, né? O pessoal da concessionária fica te ligando, tá com 6 meses, já deu a quilometragem, vai fazer a revisão, né? A revisão de 80 mil, e seu trator está com 1.500 horas e ninguém te ligou. Então, se você não internalizar, você produtor, não internalizar que a responsabilidade está mais na sua mão, está 100% na sua mão de fazer a gestão dessas manutenções preventivas periódicas, que são as trocas de óleo e filtro, né? Essa conta lá na frente ela vai chegar, né? E então, do aspecto longevidade na máquina, né? Manutenções preventivas e em relação de investimento 80-20. Tem que investir 80% do seu dinheiro em revisão preventiva e 20% corretivo, né? Tentar fazer essa métrica aí. Para dar emergência. E o outro aspecto é o acompanhamento do custo de consumo de combustível, o custo gerado pelo consumo de combustível. Todo mundo fala, meu trator consome tantos litros por hora, minha coletadeira está fazendo 35 litros por hora. Beleza, mas o que paga, né, o que paga a conta, o que vai fazer diferença na conta é litros por hectare. O litros por hora é o primeiro parâmetro para você ver o rendimento que está tendo, e no final do dia, né, eu consumi 500 litros de óleo diesel na coletadeira e colhi 52 hectares. Então, eu colhi abaixo de 10 litros por hectare. Beleza. Esse é meu indicador, né? Meu KPI. Então, seria isso. Manutenção preventiva periódica e Show. De olho no consumo de combustível. Show, Paulo. Muito bom, muito bom. Obrigado mesmo. Para quem quiser te encontrar, como é que faz para contratar seu serviço? Você atende o Brasil todo hoje? Como que faz para conseguir contratar o Paulo hoje, seja nos treinamentos, seja na consultoria? Como é que é? Pode ser feito contato pelo Instagram, que é @parreira mecanização, ou pelo WhatsApp, que é DDD 62, apesar que eu moro em Primavera, no Mato Grosso, DDD 62 9654 2266. Show, show, show de bola. Paulo, obrigado mais uma vez por trazer esse conhecimento para nós, né? Para a gente conseguir prestar atenção, se ligar em algumas coisas que às vezes o produtor passa batido, para mim como forma de aprendizado também. Queria agradecer a presença, agradecer a Márcia, né, que nos apresentou lá Verdade. na Bahia ainda, lá em Luiz Um Eduardo, abraço, Márcia. né, no Bahia Farm Show. No que vem quero estar lá de novo. Um abraço para a Márcia, sempre uma querida, né? É fora da curva aquela mulher. E agradecer a você, então, mais uma vez. E no mais, espero que fazemos mais conversa. Agora nós temos esse canal aberto aqui. E para você que é produtor e está acompanhando aqui, vai deixando algumas dúvidas no chat, seja no YouTube, seja no Spotify, porque daí a gente pode, num outro momento, for fazer uma conversa com o Paulo, também ir aprofundando algumas frentes. Paulo, Eu obrigado, hein? agradeço e espero que a gente possa
ter contribuído, né, nesse dia a dia da mecanização dos produtores e vamos estar à disposição sempre. Show, show. Muito obrigado. Para você que acompanhou até agora, acompanha lá no Instagram também, o @agrojovempodcast. Estamos no YouTube, estamos em todas as plataformas também de podcast. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.